Olá, amigos. Estamos começando uma grande matéria a respeito do Vale Histórico. Silveira, cidade pequena, aconchegante, com um volume muito grande de conteúdo, que por aqui passaram os tropeiros, se por sinal ou não, dizem que aqui foi o ponto fundamental dos tropeiros. E ao nosso lado está uma pessoa fundamental, que é o Ocílio Ferraz, e nós vamos cumprimentá-lo. Tudo bem? Tudo bem, como é que estão vocês? Tudo tranquilo? Tudo, estamos aqui às ordens. Bom, eu gostaria que o Ocílio falasse um pouco da vida dele, do início, e por quanto tempo ele já está nessa batalha aqui em Silveira. É uma história da vida de cada um, né? Porque todos nós mudamos ao longo do tempo. Eu nasci aqui, mas naquela época a gente fazia parte de uma manada que teríamos que sair de Silveiras para tentar realizar a própria vida fora daqui. Então, criança ainda, mudamos para Cachoeira Paulista, Lorena, e depois São Paulo, e nessas cidades todas estudei, trabalhei, né? Mas sonhava em voltar para o Vale do Paraíba, em função das minhas histórias de vida, histórias de família, notadamente, e que me motivaram a isto, né? Sou descendente de tropeiros, não é? Minha ancestralidade, tanto materna quanto paterna, está aí, não é? Por uma curiosidade, nessa manhã que estamos gravando isso, é uma das curiosidades do segmento tropeirismo, a minha avó materna, ela era responsável por um rancho de tropas. Muito raro o conceito da mulher na tropa. Muito raro ainda, nesse país de preconceito, a existência da mulher no segmento tropeirismo. Você estando em Silveira, você poderia nos dizer quantas cidades do Vale Histórico compõem? Olha, hoje o pessoal da história, né, polemiza muito isso com a gente, né? Antigamente a região pequenininha, Silveiras, Areias, São José do Barreiro, Arapeí, Bananal, nós éramos identificados como as cidades mortas do escritor Monteiro Lobato. Ao longo do tempo, esse processo ruiu e ficamos como uma referência de cidades históricas. Ao longo do tempo, isso para mim, eu percebo através dos historiadores, que o segmento cidades históricas vem de Guaratinguetá até a divisa com o estado do Rio. Nessa altura abrange Lorena, Cachoeira Paulista, Canas, Cruzeiro, Queluz. Então, hoje é um bloco bastante grande, eu diria assim, geograficamente. E que também tem uma representação econômica e histórica muito grande. Muito importante mesmo. Vamos falar sobre o tropeiro. Na realidade, o tropeiro, ele começa onde? Começa em Taubaté para o Vale Histórico ou começa em Silveira? É um segmento fantástico da história. O segmento do tropeirismo chega para a América através da Espanha. A palavra original é tropeiro. Então veio pela Espanha, no convívio com burros e mulas, na Cordilheira dos Andes, para fazer todo esse transporte de ouro e pedras preciosas e prata e estanho que existiam na Espanha, na Cordilheira dos Andes. Quando ocorre a divisão da América, através de Tordesilhas, então fica ao seu lado esquerdo a Espanha, o lado direito Portugal. A partir de criadores de burros e mulas no Rio Grande do Sul, olha que história bonita, chegam aqueles animais de tração até Sorocaba, onde havia feiras de burros e mulas, e taubatianos, vale-paraibanos em geral, iam até Sorocaba, compravam aqueles animais chucros, traziam para o Vale do Paraíba e aqui viabilizaram todo esse processo fantástico da Estrada Real, da Trilha do Ouro, que é para buscar o ouro lá nas Minas Gerais e levar para Paraty. Então, esse berço nosso, regional, de até alavancado o tropeirismo, é a partir de Taubaté. Agora, para que o telespectador entenda o que é tropeiro, você consegue formalizar para ele, que é o telespectador, que não conhece, não tem ideia da magia, o que é o tropeiro em si? Para mim, é o grande herói anônimo do nosso país. Esse personagem, ao viabilizar a economia nossa, ele transmitiu todo o processo de sabedoria que havia na época. Não é? Eu diria qual? Desde a relação do homem com o animal, desde a relação
dos artesãos que eram necessários para permitir a tropa, que seriam os celeiros, os ferreiros, os domadores, os curtidores de couro, esse pessoal todinho que viabilizava através de arraiamento, através de cangalhas, as cangas, enfim, tudo isso para formar uma tropa e com ela viabilizar a economia. Mas, além de tudo, esse segmento do tropeiro, esse segmento do homem tropeiro, ele divulgou todos os conceitos de religiosidade, todos os conceitos de ética, todos os conceitos de cultura indígena fantástico. Mantiveram esses nomes todos, né? Mantiqueira, Bocaina, Paraíba, está tudo aí como exemplo. Taubaté, né? Caraguatatuba, Guaratinguetá, e vai por aí afora. Além dos hábitos alimentares, não é? Maracujá, mel, pitanga, o formiga, o içá, gambá, largato, como diz o pessoal, né? Então, tudo isso faz parte dessa alma cultural. Mas o que mais me fascina é que, além de tudo isso, esse homem ensinou a língua portuguesa. Foi os caras que falaram, ensinaram a falar português para todo mundo, não é? E não foi só a partir de Taubaté, depois entrando aqui pelo sul de Minas, chegando até Diamantina, depois o pessoal chegou na Bahia, foi parar em Goiás. Imagine tropas saindo de Taubaté, chegar em Cuiabá, e de Cuiabá chegar em Potosí, lá na Bolívia. Eu fico imaginando que esses personagens foram e nunca mais voltaram. Não é? Muitos morreram no caminho, ou mordidos de cobra, ou de tocaia, ou foram assassinados, ou de doenças mesmo, peste, eu não sei. Eu acho que isso aí é a grande ingratidão da história nossa, não é? É porque todos nós, na nossa região, vivemos em função desse ciclo. Não tem jeito. Ou o antepassado, como Taubaté inteira, essas feiras de Breganha, tudo isso é em função de tropeirismo. Não é? Muitas das vezes eu me questiono que vocês têm aquele espaço ali em Taubaté que funciona a Feira da Breganha, e talvez apanhe do nome, mas me parece que ali chama-se Caracanguera. Não é isso mesmo? Caracanguera? Você também não sabe, né? E que significa cemitério de animais de tração, cemitério de burros e mulas. Porque claro que tinha que ter, não é verdade? Quer dizer, então um burro não morre, a mula não morre, algum lugar morria, e fazia então a troca daquele animal que está doente, que vai morrer por um outro mais saudável, e a tropa continua. É uma maravilha isso aí da história. Eu acho que um dia a pessoa ainda vai ser mais sério, mais profundo, vai sair do academicismo e botar na prática. Bom, o que dá a impressão que o tropeiro vem lá de trás, provavelmente tenha saído de Taubaté, e as pessoas esquecem disso. Claro. Eu acho criminoso, porque eu, particularmente, já saí daqui, né, para simpósios no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, em Sorocaba, em Minas, várias vezes, e na própria região. Mas eu percebo assim como se fosse uma coisa de passado que não tem interesse nenhum para ninguém. Não seria assim, né? Os povos civilizados do mundo, né, os povos organizados do planeta, eles têm todos uma honraria com relação à própria ancestralidade, né? Porque, veja, é impossível imaginar que, no caso do episódio da independência, né, que é o mais importante marco histórico do nosso país, ficarmos livres de Portugal. Todo esse processo de independência passou pela nossa região. E Dom Pedro passou por aqui. Se alguém falar, passou de trem, mentira, de avião, mentira, de helicóptero, mentira, nada. Passou em cima de lombo de burro, foi acolhido por um bando de tropeiros nesses ranchos, comeu a comida nossa aqui, a mais simples possível, de época, não tem jeito, que a de hoje ainda se mantém, que é a comida tipicamente caipira, modesta sim, né? Raramente deve ter comido vaca, carne de vaca, porque não existia. Comia realmente a coisa simples mesmo, que tinha no meio do mato aí. Então, só esse segmento da independência passou por uma região onde foi esse homem acolhido por tropas e tropeiros. Eu acho que valia a pena repensar e pôr isso em prática nas universidades, nas escolas, nas igrejas, nos templos, em todo canto. Isso é a verdadeira história do meu país. Bom, você está entendendo um pouquinho da história de Silveira. Esse é o começo de um trabalho que nós estamos fazendo no Vale do Paraíba. Nós vamos mostrar o que o Vale Histórico tem de ensinamento para você, cultural, turístico, gastronômico, com respeito a você. E você vai saber o que eu não sabia. Ele tem um restaurante típico da comida tropeira,
mas ao mesmo tempo fornece um prato especial que lá atrás já se fazia, que é o comer içá. Ele vai falar um pouquinho. Isso aí realmente é uma revolução aqui, né? São muitos os anos que a gente faz isso, né? E começou de uma forma assim, que eu acho como tudo mesmo em forma. Informal, quase cômica, muito ousada demais, não é? Mas ao longo do tempo isso virou uma febre, não é? A gente acabou sendo tema da mídia mundial, inclusive o New York Times esteve aqui 2 vezes. Uma vez, a primeira vez foi sobre a Estrada Real, mas falou também da içá, e a outra vez foi só sobre a formiga, né? Mas hoje cresceu muito, existem selos conseguidos por nós, selo do Correio Brasileiro, lançado no ano de 1993, no Dia Mundial do Meio Ambiente, no respeito à natureza. E a gente tem mandado para fora do Brasil, eu mando pelo correio, em delivery, que é uma farra danada isso. As pessoas me pedem por e-mail e eu mando. Curioso que também os artesãos daqui já estão começando a produzir peças de artesanato em cima, né? Então tem pano de prato com içá cantando, tem outro dançando, tem outro cozinhando, tem outro fazendo seresta para o sabitu. Enfim, então isso aí é muito interessante o que acaba acontecendo paralelamente. Porque dentro do esquema do meu restaurante, a gente tem uma biblioteca, né, aberta para a comunidade. Temos uma vendinha também que é muito interessante. Temos uma sala de aula, temos uma oca, enfim, a horta e produtos naturais. Tudo isso facilita o entusiasmo de visitantes, né? Escolas nos procuram muito, agências de turismo também. E estrangeiro, quase toda semana a gente recebe pessoal de todos os continentes. O mais distante que já veio aqui foi um pessoal do Japão, já veio da China, já veio da Noruega, já veio da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Canadá, enfim. Muita gente curiosa sobre isso. Mas isso precisava ser multiplicado, né? O que o Monteiro Lobato nos ensinou, que o içá, né, é o caviar do povo do vale. Mas tem mais coisa do que isso atrás, não é? Mas eu espero que vocês sejam muito felizes nessa ousada, que é um processo ousado de vocês. Podem contar comigo, estamos sendo muito bem apresentados, admiro muito a obra do Zé, baita guerreiro na região, estimulador mesmo, e que a gente tem que estar sempre criando fatos novos, como é que eu diria assim, não é de alternância do poder, não, mas de alternância de ideias mesmo, para que as coisas possam se frutificar, sempre pensando na multiplicação do pão, ou seja, geração de trabalho. E é isso aí. Nós estamos começando um trabalho que é para falar a respeito do Vale Histórico, mostrar o que nós temos de riqueza, riqueza cultural, patrimônios, fazendas, quilombos, restaurantes, enfim, pessoas que são poetas, que escrevem maravilhosamente bem a respeito da região. E nós optamos para começar por Silveira, primeiro pelo respeito que esse homem, né? Não vou dizer moço porque seria até chato, mas por ele, pelo nosso amigo José Antônio, e você vai ter oportunidade de toda semana ver um pouco do Vale Histórico. E ficamos por aqui por enquanto.
Continuamos em Silveira. E a nossa passagem por aqui tem um crédito. O responsável para vir até essa cidade é o nosso amigo José Antônio. Tudo bem? Tudo bem, José. Tudo bem, amigos? Me diga uma coisa, como é que você enxerga o Vale do Paraíba? Ou melhor, o Vale Histórico? E eu acho que eu vou começar pela primeira pergunta que você corrigiu, né? O Vale Paraíba tem essa parte do Vale Histórico que é fundamental dentro do processo nosso, né? Ela não quer dizer que ela seja melhor do que a região histórica de Taubaté também, porque foi lá tudo nasceu, né? Mas a gente não pode esquecer daqui. Aqui é fundamental, as raízes ainda estão aqui. Lá, Taubaté se perdeu um pouco, mas aqui não. Aqui a gente ainda tem essa raiz. Então, eu venho muito para cá. Eu acho que semana passada eu estive aqui, essa semana de novo, e amanhã volto de novo para cá. Vou ver a Serra da Bocaina, que é um pedaço do céu lá para mim, né? Então, eu não tenho muito... Eu sou suspeito nessa hora de falar da nossa região. Eu sou bairrista mesmo para falar da nossa região. Bom, o que eu vou perguntar para você é até meio constrangedor. Eu percebo que nós, que estamos no Vale do Paraíba, Vale Histórico, nós não temos essa informação, essa visibilidade para fora. Aonde nós estamos pecando? Particularmente, eu acho que o governador, rodeado de assessores, entendendo que a indústria, São Paulo, capital, é o principal dentro do processo, acaba esquecendo esse lado turístico, que é o desenvolvimento nosso econômico. É aqui que a gente tem que cair. Hoje, Taubaté, por exemplo, a Volks vai saindo, vai tirando gente de lá, a Ford também. Quer dizer, aonde nós vamos chegar? Se não tiver um turismo, uma área econômica na visão do turismo, e quando eu falo do turismo, eu não estou nem falando desse turismo de aventuras e tal, que a gente também pode explorar. Mas o turismo cultural, que hoje Vale Histórico, a gente está para isso, que a gente está aqui para ver a nossa cultura, a nossa raiz. Por isso que eu optei por começar por aqui. Quer dizer, aqui a gente está mais enraizado aquilo que a gente vivia lá atrás em Taubaté. A gente tem o içá, a gente tem a framboesa, são os detalhes, os pássaros, enfim, a gente tem em toda a região, mas aqui ainda há uma valorização grande com relação a esse conteúdo. Além do artesanato. O artesanato aqui você vai ver. A gente tem um hotel lá, né? E o hotel lá eu levei umas araras, se não estou enganado, de um dos artesãos que você vai entrevistar aí para frente. E eu levei uma meia que estava crua. Ele falou, não, você não pode levar essa crua, né? Eu não terminei ela. Eu falei, não, mas eu quero levar essa mesmo para o pessoal que vem, para o turista que vem. Entender como é que nasceu aquilo, não é? Então eu levei uma pronta e levei uma inacabada. E as duas eu não vendo, estão lá, uma do lado da outra, para a pessoa entender o processo, né? E aí, quando a gente vê uma mão calejada, com uma pessoa que trabalhou com a alma, mas gastou a mão para fazer isso, é o valor que a gente tem que dar. E ele está esperando isso. Ele está esperando um jornal, uma revista, uma televisão, o bem receber, mas não é o dinheiro que ele quer. Ele quer reconhecimento, gratidão de dizer assim, não, eu cuidei, eu estou aqui, eu estou dando sangue, mas aí, está aí o meu reconhecimento. Isso é importante. Bom, é isso aí. Eu gostaria muito que você, telespectador, entendesse qual é a nossa função como jornalista, como editor, responsável. E nós estamos abraçando uma causa, eu vou dizer diretamente, que não é fácil vir, plantar na cidade, ter que fomentar todo esse trabalho, mas eu tenho certeza que no final isso vai gerar um impacto para as cidades, para o turista e para nós que vivemos aqui. E continue com a gente.
Muito bem, gente. A gente continua em Silveira e aproveitamos a oportunidade para conhecer um pouco do trabalho de um dos artesãos. E um deles é exatamente o Fabiano Barbosa de Oliveira, que batalha para fazer esse trabalho, que é o sustento da família. Tudo bem, Fabiano? Tudo bem, você? Você está com quantos anos? Eu tô com 41. Quando você percebeu que você tinha o dom para poder fazer esculturas de papagaios, aves, etc, etc? Eu comecei a trabalhar com isso com 12 anos de idade, né? 12 anos. 12 anos. E isso gera sustentabilidade para a família? Gera. Quantas peças dessas você faz por mês em média? Olha, em média, a gente faz 10 peças, 15 peças por dia, né? Por dia. Bom, isso aí vai dar uma boa quantidade por mês e vai dar uma boa rentabilidade. Dá um retorno mais ou menos bom, né? Que dá pra... Quantas pessoas trabalham com você? Aqui a gente trabalha em família, né? Trabalha em 4 pessoas. É. Todo esse material, ele vai para onde? Ele vai para todo canto do Brasil, né? Todo lado, todos os países vai. Vai para fora do Brasil? Vai. Qual deles? Ó, tem ido para Itália, né? Geralmente o pessoal vem e compra para negociar lá para fora também. Só Itália? Isso. Mas tem os outros que compram e levam também, né? E você tem muitos clientes que vêm aqui buscar para revender? Tem bastante. Tem bastante. Nível Brasil ou nível Estado de São Paulo ou vale? O estado de São Paulo, né? Rio de Janeiro, Mato Grosso. Então varia, né? Agora, o que é importante saber? Quais são as peças, tipos de peça que ele faz? Ó, eu trabalho mais com peixe de galho, né? A gente faz arara, papagaio, tucano, gavião, coruja. As outras coisas a gente faz também, onça, macaca a gente faz. Só que é uma peça mais demorada, né? De fazer. Então, mas a gente faz também. Muito bem. Bom, você vai ver um pouco do trabalho dele e vai ver algumas peças já prontas. Fique por aí. Patrocínio: Cesta Básica Peloja.